Calma, eu já sei. No primeiro momento, você deve ter achado que o título desse vídeo estava errado. Possivelmente depois, passou pela sua cabeça que ele serviu apenas para te chamar a atenção. Tipo, como assim, Orlando? O desenvolvimento pessoal vai acabar comigo? Não seria o exato oposto? Bem, isso depende, meu amigo. Nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre labirinto do autoconhecimento, overthinking e inação do homem atual. Então, bora lá! Eu sou Orlando Costa e esse canal é para homens e pró-homens. Fique à vontade para se inscrever e alcançar comigo a sua melhor versão. Me siga também lá no Instagram, no @orlando.gcosta. Meu irmão, eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem ideia de quanto tempo você passa consumindo conteúdo de autoconhecimento ou de desenvolvimento pessoal? Ou pior ainda, quanto tempo você passa consumindo conteúdo que expõe mulheres de baixo valor, falando algum tipo de bobagem, te gerando raiva e indignação, enquanto você chama isso de desenvolvimento pessoal masculino? Mas calma, calma. A coisa fica ainda pior. Você sente que precisa sempre de mais algum conteúdo, mais alguma teoria, mais alguma informação para, quem sabe, resolver agir? Por outro lado, você percebe que, de maneira contraditória, quanto mais conteúdo você consome, maior parece ser a sua sensação de insegurança. Perdeu o bom humor, foi se isolando, a vida parece que ficou muito complexa para ser vivida e uma sensação de desesperança e de busca pelo que você nem sabe explicar brotou no seu peito. Você se percebe tendo pensamentos ou ideias obsessivas. Tem a impressão de que não consegue parar de pensar. Faz mil conjecturas ou quer ter explicações para absolutamente tudo. Se sente com a cabeça cansada, mas percebe, por outro lado, que praticamente não agiu em nenhuma direção. Talvez você tenha entrado no labirinto do autoconhecimento e se viu perdido. O labirinto do autoconhecimento, né, é uma ideia abstrata, simbólica, que imagina o seguinte: você vai entrando no labirinto, você anda tanto, 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 que quando você percebe, você se perdeu. Aí você já não consegue mais voltar. Aí parece que ele nunca vai ter fim. O autoconhecimento, ele está bastante na moda. É excelente, ele é ótimo, né? Eu preciso conhecer quais são as minhas potências, as minhas virtudes. Eu preciso conhecer quais são as minhas más inclinações, para poder, por meio do meu comportamento, que começa eventualmente lá no pensamento, ter um controle, superá-las e por aí vai. O que acontece muito hoje, isso era mais comum com as mulheres, mas os homens também estão entrando bastante nessa barca aí. Entrar tanto para dentro de si mesmo, que quando essa pessoa percebe, ela não sabe mais quanto que ela precisa cavucar, o quanto que ela precisa buscar, o quanto que ela precisa se conhecer. E aí você pega essa pessoa, é claro que em muitos pontos ela melhorou, mas você percebe que de forma frequente, eu já conheci pessoas assim e conversei muito com elas sobre isso. Você percebe que de uma maneira frequente ela também se isolou, mas se isolou de uma maneira negativa. Não aquele critério mais seletivo que a gente fica, não, esse tipo de lugar não vou mais, esse tipo de amizade já não mais me interessa tanto, não. Literalmente a pessoa se tornou mais isolada. Por quê? Porque ela entrou tanto para dentro dela que já não enxerga mais o mundo, que já não está mais instalado no mundo. Muito interessante um termo que os espiritualistas usam, e uma vez um cidadão, um sujeito, falou comigo nesse termo assim, eu achei ele tão curioso, a gente conversou sobre isso, né? Ele era sacerdote, né, de uma determinada religião, e ele falou: Orlando, algumas pessoas desaterram, desaterrar, né? Perdeu o contato com a terra, perdeu o contato com o concreto, perdeu o contato com o que é simples. Por isso que essas pessoas, de uma maneira frequente, elas também perdem o humor. Elas perdem, de certa forma, uma alegria de viver, porque tudo passa a precisar de uma explicação muito rebuscada e de maneira frequente essa necessidade mascara uma necessidade de controle para se sentir seguro. É muito curioso porque a gente está falando aqui de homem para homem, essa necessidade extrema de segurança, né? Parece que tem medo de atravessar a rua, tem medo de uma barata, tem medo de uma galinha. Isso é bem coisa do homem atual. Eu conheci um senhor em uma ocasião, hoje ele deve ter uns 95, 96 anos. E esse indivíduo,
né, um homem muito de estatura muito baixa, né, devia ter ali 1,60 m e pouco. Ele deixou, quando jovem, o estado do Maranhão e veio para o estado do Goiás. Salvo engano, era para abrir estradas em um projeto que tinha aí de expansão do estado e esse tipo de coisa. E ele falou que era ele, o facão, algumas ferramentas e aquela turma de homens rasgando a mata, né, o cerrado. Imagina o quanto a quantos perigos esse um homem desse estava exposto e todos aqueles homens daquela época. Veja, eu não estou dizendo para você enfrentar assaltante na rua, eu não estou dizendo para você se não tomar as providências cabíveis para ser um homem um pouco mais precavido. Eu não estou dizendo para você se arriscar sem motivo algum. Mas o que a gente percebe hoje é que esse excesso de teoria, de desenvolvimento, de autoconhecimento, deixou os homens mais acovardados. O que era para lhe dar, pelo contrário, um ímpeto de coragem, que é típico da idade, parece que castrar esses homens. Então eles se tornaram homens teóricos e pouco práticos. Vamos combinar o seguinte: tudo que é demais faz mal, concorda comigo? Não tem problema você se autoconhecer, não tem problema você fazer uma psicoterapia, não tem problema você querer estudar um pouco sobre, sei lá, psicanálise, psicologia analítica, terapia cognitivo-comportamental, filosofia, não tem problema. Isso é saudável, isso vai te deixar, possivelmente, se for bem medido, um homem mais inteligente, um homem mais lúcido, um homem mais esclarecido. Mas eu te peço encarecidamente, olha para aquilo que você está sentindo. Se você está se sentindo, parece mais triste, se você está mais confuso, se você parece que se acovardou, que se isolou, que está mais melancólico, então eu não consigo ver muito sentido no excesso, presta atenção, no excesso de consumo desse tipo de conteúdo. Por isso que eu fiz aquela pergunta no início do vídeo: quanto tempo você passa consumindo? E o quanto você tem consumido de teoria e o quanto você tem empregado isso na prática. Veja, se você está olhando para a tua vida e fala, cara, eu não estou construindo nada, eu não estou tendo nenhum resultado prático, eu só vivo com a cabeça cheia de teoria, então está na hora de você começar a rever. Mas continua aqui no vídeo que eu vou te dar algumas dicas preciosas sobre isso. Bom, outro ponto bastante interessante que vem sendo falado é um termo que eu achei muito legal. Outro dia eu vi um seguidor falando esse termo comigo, eu fui pesquisar porque eu não tinha ouvido, achei interessante essa abordagem. É o tal do overthinking, né? Uma palavra em inglês que talvez queira dizer um excesso de ideias, né? Um excesso de pensamentos. É muito curioso porque eu sou de uma geração, eu tenho 44 anos no momento da gravação desse vídeo, eu sou de uma geração que quando nós estávamos na escola e precisávamos fazer um trabalho mais rebuscado, né? Um trabalho maior, a gente tinha que pegar um ônibus e ir para a biblioteca central da cidade, né? E pegar aquelas folhas de papel ao maço e escrever na mão todo o trabalho, né? A gente tinha um acesso a muito conteúdo que era limitado. De certa forma, a internet veio e democratizou isso, né? A internet te trouxe ali, em um clique, toda talvez a história da humanidade sendo contada, materiais das mais diversas disciplinas, das mais diversas áreas do saber, e isso é ótimo. Só que se eu dispusesse para você alimentação sem fim, porque de certa forma você está consumindo o conteúdo, não está? Consumir, trazer para dentro de si. E se eu desse para o sujeito um banquete em seguida do outro, com todo tipo de comida, o que provavelmente poderia acontecer com esse camarada? Se tornaria obeso. Então, esse overthinking, na forma como nós estamos trazendo aqui com o objetivo desse vídeo, ele fala de obesidade mental. Ou seja, eu consumo tanto conteúdo, eu consumo tanta informação de natureza subjetiva e abstrata que eu vou ficando cansado, vou ficando pesado. Eu começo a tentar fazer conexões onde necessariamente eu não consigo encontrá-las. E aí eu preciso de mais informação, e de mais informação, e de mais informação. Isso tem a ver também com necessidade de controle. Hoje há sim, principalmente no nosso meio, um excesso no consumo desse tipo de conteúdo. O homem da ação, que eram os nossos antepassados especialmente, ficou para trás. Hoje a gente vive no tal do homem teórico, muita teoria e resultado nenhum. Há uma inversão atual dos arquétipos. Se antes a juventude, né, os 20, 30, 40 anos, nos traz o ímpeto do guerreiro, aquele ímpeto de construir, de resolver, de ir para cima, de enfrentar, ainda que de vez em quando a gente errasse, normal, faz parte do jogo, e mais tarde, com toda essa experiência acumulada, com os estudos e com a nossa vivência prática, a gente se torna ali uma espécie de mago, não é? Aquele sujeito lá tem 50, 60, 70 anos, que
está passando conhecimento da vida para as gerações que vieram depois. Hoje, os caras de 20 e poucos anos querem ser magos. Ou seja, ele quer ter um baita de um conhecimento, ou supostamente ter, muitas vezes regado até de uma soberba, mas não tem um ímpeto do guerreiro de ir para cima e construir coisas no mundo concreto. Então eles ficam cheios de informação, perguntando tudo para todo mundo, e caixinhas de Instagram é o exemplo perfeito disso. E cada vez mais ele se torna dependente, a ponto de talvez o sujeito ter que perguntar coisas triviais do dia a dia, tendo já barba na cara. Essa necessidade de controle, de se sentir seguro o tempo todo. E sempre como tem alguém dando uma opinião e orientando de alguma forma, é mais fácil ele abrir mão de sua autonomia e de se arriscar de repente, não de fazer loucura, longe disso, mas do mínimo, de tomar decisões mínimas, sem ter que alguém pegar na mãozinha dele. É isso que eu tenho visto principalmente por meio do Instagram. E muitos me reclamam de pensamentos intrusivos. E já tem uma aula que eu estou gravando agora para dentro da minha comunidade de conduta masculina. Lá no Conduta Masculina, na minha comunidade, eu procuro associar sempre o conhecimento com a prática. Tanto que um dos nossos lemas é ação, ação, ação. No meu segundo livro, A Fraqueza Masculina Não é Tolerada, inclusive, que tem 12 capítulos com 12 princípios, um deles é vá para a ação. Se você for para a ação, provavelmente você vai gerar algum resultado, por mínimo que seja, não tem problema. Esse resultado que você gera aumenta um tijolo na tua parede de autoconfiança, na tua parede de segurança. Enquanto você viver só de teoria e não colocar nada em prática, não ver aquilo realizado e manifestado, você vai continuar sentindo insegurança, você vai continuar se sentindo com baixa autoestima e você vai continuar sentindo que você não é capaz de gerar resultado no mundo. Evidente, você é capaz de absorver conteúdo, ficar confuso e na hora de agir. Então, essa semana você vai começar a agir. Orlando, mas é algo tão pequeno, não tem importância. Conseguiu? Fez? Ainda que estava meio desconfortável com medo? Ótimo, vamos comemorar. Você vai ver como que você vai se sentir mais poderoso. E na ação do homem atual, a base masculina na sociedade sempre foi ação. Lembra que eu contei daquele senhor? Pois é, a base, a sua base de vida, ela se dá na ação. Filosofia, teorias, é tudo muito legal, eu também consumo isso. Mas primeiro você tem que gerar resultado. Senão você vai ser um cara que apenas tem palavras bonitas, teorias para tudo, e não é capaz de resolver nada. Entenda, não é uma coisa que deve excluir a outra, mas elas devem andar em equilíbrio. Tudo que a gente conhece hoje, na construção da nossa sociedade, vieram, na maioria das vezes, pela mão dos homens. Homens que agiram, homens que desbravaram, homens que deixaram suas famílias, seus continentes, em caravelas, em barcos, e se arriscaram pelos oceanos, até construir, por exemplo, a nossa civilização, o nosso país. Claro que eu peguei um exemplo muito grande, mas você pode pegar exemplos menores. Observe homens que agem, homens que têm atitude, por mínima que seja, como que esses caras são. E é isso que eu quero para você. É isso que você precisa entender e colocar em prática. Para tanto, eu vou te dar agora 5 estratégias para que você se desenvolva sem se perder. 1. Detox de conteúdo. Se você não é profissional digital, pare de consumir conteúdos de desenvolvimento por um tempo. Dê uns 15, 20 dias. Descansa um pouco a sua cabeça desse tanto de teoria de desenvolvimento que você consome. Eu sugiro, se divirta um pouco. Ah, mas é sem graça, é bobo. Não tem problema. É para você rir, é para você se divertir nesse momento, é para você se conectar um pouco mais com a vida comum, com a vida ordinária. Sai de tantos aspectos de necessidade, de ter explicação para tudo, ou filosofias, ou abstrações, e vá para o mundo real, vá para o mundo prático. Meu amigo, você é jovem, se divirta um pouco. Não estou dizendo para você ser inconsequente, mas é que para você se jogar com um pouco mais de otimismo na vida e não ficar o tempo todo atrás de teorias que muitas vezes levam o nada ao lugar nenhum. E quando você voltar, estiver mais se sentindo mais leve, voltar a consumir conteúdo, tem mais algumas pequenas dicas aqui que vão te ajudar. Olha, siga pessoas que te fazem refletir, mas também agir. Presta atenção. Essa pessoa te faz refletir, mas também te faz agir. E que não te dá regrinhas prontas, como se dá para uma criança. Pelo contrário, ele te estimula a tomar as suas próprias decisões. Ele te estimula a refletir sobre aquilo e agir em cima daquilo. Ele não te dá uma definição pronta,
Até porque o influenciador não sabe da sua vida, não sabe quem você é, não sabe quem são as pessoas que estão ao seu redor. Ele não tem como saber. É muito fácil dar uma resposta para ganhar engajamento, mas ninguém vai viver sua vida. É você que vai definir. E você vai decidir. E quando você decidir, você arca com as consequências, boas e ruins das suas escolhas, como qualquer homem fez e faz ao longo da história. A segunda dica aqui, metrificação objetiva de desenvolvimento. Veja, quando a gente tem uma criancinha, né? E ela tá ali crescendo, o que que os pais fazem? Eles ficam medindo o crescimento dela. Tem uma reguazinha lá e que eles colocam. O sujeito entra na academia, tá querendo emagrecer, qual que é a métrica? Eu vou olhar na balança, eu vou olhar no espelho, né? De repente eu tô ganhando mais massa muscular, tô perdendo gordura. Ou seja, você precisa metrificar o teu desenvolvimento, senão se torna abstrato. Então qualquer coisa que você for fazer, você precisa ter um antes e um depois, porque isso vai te motivar a continuar numa direção mais certeira, numa direção mais acertada. Ah, Orlando, mas como que a gente mede desenvolvimento da gestão das emoções? Ora, simples. Você passa por uma situação, mas para isso precisa se expor, e você pensa, há 1 ano e meio atrás ou 2, essa mesma situação me deixaria muito mal, triste, nervoso, reativo. Agora eu já consigo lidar bem com ela e desenvolver um diálogo um pouco mais firme e assertivo. Pronto. Você se desenvolveu. Você faz um diário das situações. Você vai ter uma métrica de que você se desenvolveu. Se você não tem essa métrica desse olhar 1 ano, 6 meses, 2 anos, 5 anos para trás e ver como é que você está agindo hoje, como é que você está hoje, esse desenvolvimento ele fica uma coisa meio abstrata. Você não consegue medi-lo. E nós precisamos medir, de certa forma, da maneira mais objetiva que a gente conseguir, o nosso desenvolvimento, até para se manter motivado. Uma outra dica aqui que eu dou é a meditação mindfulness. Hoje, os estudos de neurociência mostram como a meditação mindfulness ela ajuda a te centrar mais, ajuda a, de certa forma, abre aspas, a esvaziar um pouco mais esse excesso de pensamentos. Se você tem alguma religião, você pode também entrar em uma oração baixinha ali no seu quarto, conectado com isso, para que talvez você consiga trabalhar de certa forma ou melhorar a gestão dos seus pensamentos. Uma outra dica, vamos fazer um acordo por escrito. Vamos concordar com quem a gente é e que a gente não tem controle ou explicação para tudo, parando de adivinhação do futuro. Quer ver um exemplo? Eu recebo muito na caixinha do Instagram o seguidor perguntando se vai dar certo ou não investir numa determinada mulher. Outro dia eu recebi. A moça tem 19, eu tenho 31, devo investir? Como que eu vou saber, meu amigo? Se você com mais de 30 anos não sabe da sua vida, como que eu vou saber? E quando eu digo isso, tem alguns caras que não entendem e não gostam. Por quê? Porque ele quer uma regrinha, ele quer uma historinha, porque ele está operando no modo menino ainda. Não, bicho. É você que tem que saber da sua vida. Influenciador não vai dar conta da sua vida. É você que tem que decidir. É claro, se você está vendo que não tem nada alarmante, até porque não tem como você ter adivinhação de tudo. Não tem como você ter controle para tudo. Ora, senão você vai fazer o quê? Você vai se enfiar debaixo da cama da sua mãe, ficar com medo do mundo e não agir absolutamente nenhuma direção? Num relacionamento, por exemplo, eu não tenho como saber se vai dar certo ou não com base nessa pequena explicação. Fato é que homens fazem as coisas dar certo. Fazem pelo menos a parte dele. É o que eu falo para os caras. Não sei, faça dar certo. Se ela fizer a parte dela também, com certeza vocês vão caminhar bem. E não precisa de um influenciador dizer isso. E na maioria das vezes você sabe que não precisa. É porque você é tomado por um medo interno, alimentado também por esse excesso de informação. Por fim, agir mais. Vamos trocar um pouco esse excesso de teoria por agir mais. Veja o que você precisa fazer essa semana, anote. Preciso fazer 5 coisas. Vamos tentar a meta de fazer pelo menos 3. E vamos comemorar isso. Lembre-se, faça o detox de conteúdo, faça a meditação, comece a agir. Você vai ver que em algum tempo, como que o seu comportamento começa a mudar. É claro, efetivamente, se é muito difícil você gerir seus pensamentos, busque ajuda se você precisar. Não é vergonha nenhuma. Para concluir, eu espero que você tenha entendido que eu não estou dizendo que autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal não sejam importantes, pelo contrário, mas agir efetivamente e se expor um pouco mais é tão importante quanto. Um forte abraço e até o próximo vídeo.